Bom dia, turma! Vamos agora iniciar o nosso conteúdo de geografia com o tema Precisamos cuidar da natureza. No mês passado, a gente falou sobre as atividades econômicas e agora estudaremos os impactos que essas atividades econômicas causam na natureza, no nosso meio ambiente. Então, atitudes simples evitam alguns desperdícios dos recursos naturais, como da água. O que vocês têm feito para cuidar da natureza no seu dia a dia? Você tem sido um defensor da natureza? Uma defensora da natureza? Então, agora vamos estar aprendendo um pouco sobre os impactos causados na nossa natureza, as atividades econômicas e os problemas ambientais. Ao desenvolver diferentes atividades econômicas, o ser humano ele prejudica a natureza. O uso intenso dos recursos, como da água, do solo, da vegetação, além das práticas que prejudicam o meio ambiente, causam vários problemas ambientais e a gente vai agora estar estudando alguns desses problemas, iniciando pela poluição das águas. Na agricultura, que é uma das atividades econômicas que a gente aprendeu no mês anterior, o uso intenso de agrotóxicos, que são utilizados para a prevenção e o tratamento de doenças e pragas nas plantações, causam a poluição das águas. Como? Principalmente se as plantações estiverem próximos aonde tem rios. Então, parte dessas substâncias que são tóxicas, ela é carregada pela água da chuva até esses rios e lagos e assim contaminam suas águas, as plantas aquáticas e os peixes. Há indústrias que despejam os resíduos de sua produção também diretamente em rios e lagos. As indústrias elas deveriam fazer primeiro o tratamento adequado dos resíduos para assim poder estar destacando. Na imagem aqui, a gente vê o despejo de resíduos industriais no rio Tietê, que é um dos rios mais poluídos do Brasil. A poluição do solo. As atividades econômicas, assim como práticas cotidianas das pessoas na cidade e no campo, têm ocasionado assim a poluição desses solos. O uso do agrotóxico, o despejo de lixo em vários locais que são inadequados acabam contaminando o solo, como as plantas e os animais que vivem nessas áreas. Aqui, na imagem, vemos o despejo de resíduos sólidos em área onde tem uma vegetação, assim causando a poluição do solo. Outro problema sério é o desmatamento, que é a retirada da vegetação para a formação de lavouras e pastagens. É um dos principais causas do desmatamento. Então, a exploração descontrolada de madeira, através do extrativismo na área da vegetação natural, é a causa de devastação de diversas áreas florestais. Então, diferentes espécies de animais e plantas são prejudicadas com o desmatamento acelerado, que tem ocorrido em muitos lugares. Ao derrubar a área de floresta para explorar madeira sem o devido cuidado, diversas espécies de plantas são destruídas. Assim também, muitos animais são afetados, pois o desmatamento dessas áreas que servem de moradia e são ricas em alimento para eles, acabam, sendo escassas e os animais acabam sendo levados à extinção ou ameaçados. Ações pela natureza em nosso dia a dia. Em nossos estudos, notamos como os elementos da natureza eles são importantes para nossas atividades. No entanto, muitas vezes,
desperdiçamos os recursos em nosso dia a dia. E isso exige uma exploração cada vez maior desses recursos da natureza. Vamos pensar em algumas maneiras de evitar ou reduzir a exploração? Começamos pela economia da água e da energia. Ao utilizar a água e a energia em nosso dia a dia, podemos evitar o desperdício, sim. Por exemplo, não deixando as torneiras abertas, ao escovar os dentes, ao tomar nosso banho. Os banhos eles devem ser mais rápidos. As luzes dos cômodos da nossa casa, elas devem ser apagadas quando ninguém estiver neles. Então, assim a gente já vai estar contribuindo, e economizando água e energia. Lixo nos locais adequados. Após consumir diferentes produtos, a gente deve ter em mente a importância de descartar, as embalagens nos locais adequados, de preferência separados para reciclagem. Se possível, optar pela compra de produtos que utilizem menos embalagem ou que sejam recicláveis. Porque o lixo jogado em locais inadequados, ele pode acumular, nos bueiros principalmente, e ocasionar alagamentos nas ruas das cidades. A gente vê aqui no exemplo da imagem o lixo descartado em um local inapropriado, em uma rua. Se tivesse sido descartado no local certo, poderia ter sido feito a reciclagem, que é um processo para alguns materiais, como papel, plástico, vidro, que pode ser utilizado na fabricação de novos produtos. Então, a reciclagem é uma forma correta de tratar o lixo. Então, neste capítulo, estudamos alguns impactos que as atividades econômicas causam ao meio ambiente, como podemos evitar e reduzir esses impactos. Algumas atividades econômicas, se praticadas de forma irresponsável, ela pode poluir a água e o solo, em razão do despejo de resíduos tóxicos, afetando as plantas e também os animais. Com ações simples em nosso dia a dia, podemos contribuir para conservar a natureza. Uma dessas ações é escovar os dentes com a torneira fechada, apagar as luzes ao sair de algum cômodo. Além da poluição, algumas atividades econômicas elas contribuem para o desmatamento, que é aquela retirada de vegetação, para formar as pastagens e lavouras, e da exploração descontrolada da madeira. Então, finalizamos aqui o nosso conteúdo de geografia. Beijão em todos e agora vamos fazer a leitura e as atividades propostas para esse capítulo.